Bom, eu vou entrevistar o Marcos Papa, porque é recorrente a situação de queda de braço entre as empresas prestadoras de serviços do transporte coletivo urbano, Prefeitura e Transerv. Bom dia, Marcos Papa. Dia, Thiago, não lembrava. Morandini, estou conectando aqui. Pois não? Melhor falar pelo fone, Morandini. Fica mais claro para a gente conversar com todos aqui do Larga Brasa. Bom dia mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, aprofundando os entendimentos sobre a ilegalidade e o abuso desse decreto do prefeito que majorou a tarifa para R$ 5,00. Bom, nós vamos esperar dia 15 para aumentar, para depois ter a decisão da Justiça, ou vamos ter essa decisão antes? Eu já tomei a decisão de informar o Tribunal de Justiça sobre a ilegalidade que a Prefeitura está cometendo aqui em Ribeirão Preto. Eu tive uma reunião agora pela manhã, logo às 9 horas da manhã, com o prefeito, com o secretário de Justiça, Alessandro Irata, e eles estão seguros de que não há ilegalidade. No meu entendimento, há. No meu entendimento, no entendimento da nossa equipe, da nossa assessoria, das pessoas que colaboram conosco aqui no mandato, no assunto transporte coletivo, transporte público de Ribeirão. Por que que há outra ilegalidade, Morandini? A Prefeitura repete os mesmos erros materiais do decreto que foi condenado. E naquela liminar, o Tribunal de Justiça disse que Ribeirão Preto está proibido de proceder a aumento. Então, no nosso entendimento, há descumprimento de ordem judicial, sim, Morandini. E eu já informei o Tribunal de Justiça disso e pedi que o Tribunal de Justiça informasse o chefe dos promotores na Procuradoria de Justiça em São Paulo. Essa providência nós já tomamos e além... Foi uma decisão do coletivo do Tribunal? Foi Exatamente. Uma decisão do coletivo. O voto, o relator, que é o desembargador Souza Meirelles, que inclusive o Larga Brasa vai dar outro furo agora, Morandini. O desembargador Souza Meirelles está na UTI da Beneficência Portuguesa, em Ribeirão Preto, que é o relator desse voto, mas que foi acompanhado dos outros desembargadores, inclusive o Souza Neri, que é quem está de posse desse processo agora. Ele recebeu a nossa informação. Estava desligando o celular aqui, Morandini. Ele recebeu a nossa informação e vai se manifestar tanto para nós aqui em Ribeirão Preto, nosso gabinete, quanto para a Procuradoria-Geral de Justiça. Vamos entender, Morandini, se aquela decisão de 2019 se a decisão de 2018 considerou o decreto ilegal e abusivo, decisão do Tribunal de Justiça, e que, portanto, contaminou o decreto de 2019, é isso que nós informamos lá no Tribunal de Justiça, eles chamam do fenômeno do fruto da árvore, do fruto apodrecido, né? Se a árvore está contaminada, o fruto também é. Qual é a árvore? O decreto de 2018, portanto, o aumento de 2019 está contaminado. Naquela decisão, o Tribunal de Justiça proibiu o Ribeirão Preto de proceder a aumento de tarifa. Não houve nenhuma outra decisão reformando aquela. Portanto, é aquela decisão que está vigindo. E é isso que o nosso mandato vai defender. Nós estamos defendendo isso. E mais que isso, os vereadores aprovaram projeto de decreto legislativo de minha autoria, quinta-feira passada. Vários vereadores assinaram, felizmente. E aprovamos a urgência e vamos votar amanhã. Vai pautar, a Câmara já assumiu o compromisso comigo que vai pautar esse decreto para votação amanhã, que vai tornar nulo o decreto do prefeito. Portanto, se o prefeito não concordar com o nosso decreto legislativo, não haverá ele de fazer um novo decreto, dizendo que não vai cumprir o nosso. Ele terá que ir lá no Tribunal de Justiça alegar inconstitucionalidade. E aí, nós vamos discutir no mesmo processo que o desembargador disse que o decreto é ilegal e abusivo e que Ribeirão Preto está proibido de proceder a aumento, nós vamos discutir lá esse assunto. Fato é, Morandini, que a Prefeitura está escolhendo o caminho errado. São 9 anos que eu brigo em torno desse assunto e o vício é o mesmo. A cidade não sabe o custo do transporte público. Não adianta falar que o movimento diminuiu por causa da pandemia. Eles também reduziram a frota de ônibus. Essa frota está vencida.
A maioria dos carros, a população sabe disso, Morandinho. Então, mais do que ficar discutindo, é evidente, eu como parlamentar tenho que ir na justiça buscar justiça, mas a prefeitura é livre para prover Ribeirão Preto de um bom sistema de transporte público, e é isso que a prefeitura insiste em não fazer. O usuário sofre o sistema público de transporte ruim e vai pagar R$ 5 a tarifa. A prefeitura vai continuar esfolando o usuário, fazendo ele bancar todo o custo do sistema. Nenhuma cidade moderna mais faz isso, Morandinho. Eu vou repetir aqui no Larga Brasa a receita que as cidades que têm transporte público bom adotaram. Essas cidades criaram um fundo de mobilidade urbana, e ali no fundo de mobilidade urbana coloca-se recurso da Zona Azul, coloca-se recurso das multas, coloca-se recurso da própria prefeitura, coloca-se recurso da propaganda nos pontos de ônibus, da propaganda nos ônibus. Cria-se uma cesta. A partir do momento que cria-se uma cesta, essa cesta pode subsidiar o preço da tarifa. Só que tem que fazer um novo contrato. Porque o contrato que está aí não admite, ele está claro por conta e risco do concessionário. Eu entendo que a prefeitura não terá outra solução. E quem diz que a ProUrbano descumpre contrato, sou eu e a Transerp, que já escreveu em relatório os descumprimentos contratuais. Ou seja, se há descumprimento contratual por parte da concessionária, a prefeitura está legalmente autorizada a rescindir esse contrato e fazer outro. Não tem remédio, Morandini. Não adianta a prefeitura continuar colocando remendo velho em pano podre. Vai continuar esse sofrimento do usuário, essa crueldade com o usuário. Então tem o problema do decreto que eu tenho que enfrentar na justiça? Sim, mas a prefeitura podia resolver isso através de uma nova licitação e um novo contrato. Bom, recordando e fazendo uma retrospectiva, quando dos 17 milhões que a prefeitura, não sei se doou, se emprestou, como foi feito o tipo de negociação? Tá. Deu. Houve uma questão relativa a 2 milhões relativos aos salários, 13º dos funcionários. Jogaram todos os funcionários por cima dessa situação para pressionar e liberar os 2 milhões, certo? Para que eles pudessem proceder ao pagamento. Bom, e agora quando a mesma coisa, né? Começou-se a falar da passagem a R$5, já começaram a pagar 50% do salário, utilizando ou tentando utilizar os funcionários como massa de manobra, principalmente a situação familiar desses funcionários. Então, hoje, por exemplo, pela manhã, eu tive, inclusive o pessoal do Busão, que faz aí a transmissão e tal, a verificação de que os ônibus saíram normalmente, mesmo os funcionários estando sacrificados com meio salário mínimo, ou salário da categoria, certo? Em não pagando o total. Aí começa essa queda de braço, certo? Agora, por exemplo, eu recebi uma outra informação do pessoal do Busão, segundo a qual, hoje pela manhã, eu não sei como, começaram a fazer ou corpo mole, ou formar filas para o pessoal comprar as passagens. E o que aconteceu? O pessoal ficou numa fila grande, motivou a lotação dos ônibus, certo? E o povo, mais uma vez, é sacrificado. Então, haveria que se ter uma forma de se exigir do Tribunal de Justiça uma decisão mais rápida, porque senão nós vamos ficar com funcionários sendo penalizados, com o povo sendo penalizado, etc. E no meio de tudo isso, o desembargador que está de posse desse processo está em Ribeirão Preto, internado na UTI. E aí a população, como você disse, sofre. Agora, Morandini, o que me cabe como parlamentar? Fazer o que eu fiz quando a Transerp atrasou o salário dos funcionários, denunciar no Ministério Público do Trabalho e no Ministério do Trabalho Federal. Vou fazer a mesma coisa agora. Nós estamos formalizando, a nossa assessoria jurídica está formalizando essa denúncia para o Ministério do Trabalho. É mais uma chantagem. Eu quero repetir, a decisão da Justiça, ela demora, são os ritos processuais, são as intercorrências.
Nada disso seria necessário. Agindo dentro da legalidade. O Prourbano descumpre contrato, ele descumpre cláusula contratual e a prefeitura também descumpre cláusula contratual quando não faz a auditoria na contabilidade das empresas, quando esconde da população o custo do sistema. Aí, escondendo o custo do sistema, precisa de 17 milhões, pega no caixa da prefeitura. Precisa colocar a tarifa a R$5, pega no bolso do usuário. Mas não vai atrás dos 40 milhões do saldo do cartão. Não vai atrás dos 15 milhões da taxa de gerenciamento que o Prourbano confessa que não paga para fazer caixa. Não vai atrás desse dinheiro, dessa dinheirama. Não faz uma nova licitação para propaganda nos pontos de ônibus. Então é uma teimosia em cima de um modelo fracassado. Sobra para quem? Para o usuário, que agora está lá no calvário da fila, tentando comprar uma passagem ainda a R$4,20, né? Causando aglomeração. Ah, por favor. Vamos repetir aqui, gente, não é uma fórmula que não existe, não. É uma fórmula que existe. Várias cidades do Brasil e do mundo estão adotando esse modelo híbrido de subsidiar a tarifa para não pesar tudo no ombro do usuário. Mas há que se mostrar os números. Existe, inclusive, Morandini, a possibilidade, é um decreto de 2014, de isentar as empresas do pagamento do ISS, porque aí facilitaria o preço da tarifa. Mas eu sou contra isso nesse momento e serei contra até que os números apareçam, para que a sociedade inteira veja. O secretário da administração comparece aqui na Câmara numa convocação, não foi convidado. Como essa administração não presta contas à população com relação ao transporte público, ele foi convocado. E aqui disse que não interessa saber o custo das linhas. Ora, não interessa para ele que não anda de ônibus, que não paga R$5 ida e volta, R$10. Na semana é 50, Morandini. No mês é 200 pau. Para muita gente é muito dinheiro. Agora, para gravatinha no ar-condicionado não é, para muita gente é. E aí, cada um escolhe que lado quer brigar. Cada um escolhe o lado que quer lutar. Eu estou do lado dos usuários e dos empregados do sistema de transporte público em Ribeirão. Bom, mês de passado, quando seria, não sei, até uns 2, 3 meses atrás, seria a data em que o contrato prevê uma análise da situação dos coletivos, esse ano acho que é, não sei, começo, ou Maio, inclusive, junho. maio, junho, do ano passado, é isso? Seria para fazer, inclusive, essa contabilidade através de uma firma contratada. E seria por conta, não sei se das empresas ou o que foi. Eu não tive o resultado desse levantamento, dessa auditoria, vamos assim, entre aspas. Você teve? A auditoria, Morandini, ela é mensal, ela deve ser mensal. As empresas estão contratualmente obrigadas a fornecer os dados contábeis mensalmente para a prefeitura. A Transerp, o ano passado, o ano retrasado, mentiu na convocação, dizendo que a Secretaria da Fazenda estava fazendo isso. Está nada. Não está e não mostra os resultados. Então fica tudo no escuro, né? A prefeitura descumpre as cláusulas 28 e 29 do contrato que manda auditar a contabilidade das empresas. Eu presumo que as empresas estão fornecendo esses dados contábeis, mas a Secretaria da Administração não faz a auditoria e não mostra os números. Então, a auditoria que eles estão contratando agora é para rever esse contrato e modificar o contrato. Não creio que isso logre êxito, Morandini. Eu repito, não é admissível para esse contrato. Isso é manifestação da própria Procuradoria do município, uma manifestação lapidar da doutora Nina Valéria Carlucci, quando o Prourbano pediu dinheiro em 2019, a Secretaria dos Negócios Jurídicos foi lá e disse não, esse contrato é por conta e risco do concessionário. Aí em 2021 mudaram para aprovar os 17 milhões aqui, colocaram outro procurador que disse que pode. Eu entendo que não pode, o contrato é claro, textualmente diz, é por conta e risco do concessionário. Então, essa auditoria que a prefeitura está contratando para renovar esse contrato, para refazer cláusulas contratuais, não creio que logre êxito. A prefeitura está insistindo num contrato assinado por uma organização criminosa
que felizmente nós investigamos, denunciamos e estão presos ou banidos da política. Eu acredito num amplo estudo moderno que gere uma nova licitação, que não seja como aquela condenada pelo Tribunal de Contas, porque os dados que embasaram aquela licitação, nas palavras do Tribunal de Contas, eram dados frágeis. Um amplo estudo, uma nova licitação e um novo contrato, Morandini. É isso que o prefeito Antônio Duarte Nogueira Júnior precisa fazer com urgência. Mas é meio temerário o senhor falar assim, organização criminosa. É meio pesado, hein, vereador? Pesado, denunciamos, Morandini. A promotoria algumas vezes perguntava, Papa, você vai assinar essas denúncias? Vou. Tem prova? Tenho 70 páginas de prova. Nós investigamos, denunciamos e eles foram banidos da política. Nas palavras de uma autoridade da Polícia Federal, nós não oferecemos pistas de trabalho, nós oferecemos avenidas de trabalho para que as forças policiais pudessem fazer o que fizeram. Bom, outra coisa que eu pergunto, com relação agora ao tribunal. Vamos dizer, amanhã a Câmara vota o projeto de decreto legislativo assinado pelo senhor e vários outros vereadores, contestando o decreto do prefeito. E é claro, e a Câmara tem esse poder, pouca gente sabe. Ela contradita e negativa o projeto do prefeito. Para ele poder fazer com que ele fique vivo, ou pelo menos venha a prevalecer, tem que entrar com agravo no Tribunal de Justiça e o Tribunal, vamos dizer, se acolher, vamos dizer, as assertivas do prefeito, da sua assessoria, obviamente que ele cancela o da Câmara e prevalece o outro. Então eu quero saber o seguinte, nesse meio tempo, nós vamos ter a data aprazada, dia 15, para poder ter vamos dizer assim, o aumento. Quer dizer, contestando o decreto do prefeito, ele se torna sem validade, não teria necessidade de a Câmara solicitar uma liminar para impedir que o aumento se concretizasse, ou simplesmente, vamos dizer, o decreto contestando o do prefeito já soluciona isso? O resumo cronológico que você fez, Morandini, foi perfeito. É isso mesmo. Mas nós vamos derrubar o decreto do prefeito amanhã. Eu estou conversando com os meus colegas e estou percebendo uma sensibilidade dos colegas no sentido de derrubar o decreto do prefeito, né? Usando o termo técnico de tornar nulo os efeitos do decreto do prefeito. E creio que o prefeito não vai recorrer. E até para a felicidade dele, Morandini, porque a prefeitura está fazendo uma análise errada da decisão do Tribunal de Justiça. O tribunal proíbe aumento de tarifa em Ribeirão Preto. Eu creio que o prefeito dará graças a Deus, porque as consequências para ele, as consequências aqui na Câmara e as consequências no Poder Judiciário serão gravíssimas caso esse decreto que já está vigindo, mas ainda não produziu efeitos, venha a subsistir. Creio que derrubando o decreto do prefeito aqui, ele não vai recorrer. Agora, ele pode recorrer. Ele pode entrar com uma ADIM e dizer que o nosso decreto é inconstitucional. Ele só não pode fazer o que ele está viciado em fazer, e nós vamos corrigir isso aqui na Câmara, que é expedir um outro decreto dizendo que não vai cumprir o nosso. Ele tem feito isso, e nós vamos mudar a lei orgânica do município para acabar com isso. Então, se o prefeito discorda da decisão da Câmara, ele que entre na justiça, porque ele não é juiz, mas ele tem feito o papel de juiz, editando alguns decretos para não cumprir os nossos. Aí a briga vai ficar muito maior. Mas eu creio que dessa vez ele não vai recorrer para o próprio bem dessa administração. Aonde é que tem, vamos dizer, no arcabouço de leis municipais, a prerrogativa de o prefeito fazer um outro decreto contestando da Câmara? Não tem. Ele tem um agravo que você vai no tribunal. Não tem. Não tem. É um vício de algumas administrações brasileiras fazerem isso. Darcy Vera fez um pouco, o prefeito Nogueira tem feito muito. Decretos para não cumprir decreto legislativo. Isso é uma ilegalidade. Isso é uma ilegalidade que ensejaria, inclusive, a abertura de comissão processante aqui na casa. A prefeitura tem que ficar mais atenta a isso. Então, nós vamos mudar a lei orgânica, tem um projeto de minha autoria, buscando essa alteração na lei orgânica para impedir isso.
O prefeito discorda de decreto legislativo, ele que entre na justiça, é direito dele. Mas ele se arvorar ao papel de juiz para dizer que o parlamento está editando um decreto inconstitucional, está errado. Não existe isso. Mas ele tem cometido essa ilegalidade, Morandini. Mas a lei orgânica é explícita em não permitir ou ela vamos dizer, se omite? Agora eu preciso estudar. O que se sabe, Morandini, é que o parlamento tem autonomia. Quando o Poder Executivo exorbita de suas funções, editando um decreto autoritário, o Poder Legislativo tem o dever de fazer o contrapeso e conter esse abuso do Poder Executivo. Ou seja, o decreto legislativo está vigindo. Qual é a instância que o prefeito tem para recorrer? O Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que vai dizer se quem está exorbitando é o prefeito ou a Câmara. Não é ele na condição de prefeito. Se fosse assim, era fácil. Eu sou o prefeito imperador, eu digo que a Câmara está errada e continuo tocando a vida. Não é assim. Perfeito. Bem, vereador, vamos aguardar amanhã, então, a votação, certo? E depois as demarches, as sequências, né? Para verificar como é que estaremos. E vamos ver também no dia 15, certo? É isso. Muito obrigado, Morandini, pela oportunidade Obrigado a de você. deixar claro. Aqui o Larga Brasa é jornalismo. Obrigado, Morandini.